Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é bom poder falar com vocês, mesmo através dessa forma um pouco diferenciada, né? Bom seria estarmos juntos na IBD, como é de costume. Eu creio que logo, logo isso tudo vai passar e nós vamos poder estar ali celebrando, cultuando ao Senhor, estudando a Bíblia nas nossas escolas dominicais presenciais. Tá? Nessa manhã, nesse estudo bíblico, né, que eu preparei aqui para compartilhar com vocês, tá? Eu quero trazer aqui uma reflexão acerca de um personagem bíblico, né, que a Bíblia não fala muito sobre ele, tá? O nome dele é Jabes. Há apenas 2 versículos no meio de uma genealogia, né, que de repente dá um pause na genealogia e a Bíblia abre um detalhamento sobre esse personagem que nos chama tanta atenção. E nesses 2 versículos nós vamos aprender aqui algumas lições com ele. Tá bom? Está aqui em 1 Crônicas, no capítulo de número 4, versículos de número 9 e 10. Diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu tirei aqui algumas lições, né, preparando esse estudo bíblico para estar compartilhando com os amados, né, algumas lições sobre este homem que a Bíblia descreve em poucos versículos, apenas 2, como eu disse, mas que nós aprendemos lições preciosas. Tá? Jabes é alguém que faz a diferença. Jabes é alguém que se destaca no meio da sua família, ele se destaca na sua geração. Tá? A Bíblia mostra homens que se destacaram. Uma boa parte deles, como Jabes, como Davi, como Jefté e muitos outros, se destacaram sendo bênção, onde a Bíblia, né, escreve muitos versículos. Davi, por exemplo, a Bíblia escreve muitos versículos acerca de Davi. Aí nós vamos ver pessoas se destacando negativamente, como é o caso de Jezabel, como é o caso de Judas. Judas, por exemplo, se tornou um referencial, tá, de traição. O nome Judas é hoje visto como um sinônimo de traição. Mas no caso aqui de Jabes, tá, foi diferente. Ele se destacou sendo bênção. Tá? Ele vai fazer uma oração que vai mudar a história da sua vida. Eu acredito que, através dessa mensagem, o Espírito Santo vai estar nos ensinando ou aperfeiçoando as nossas orações, a nossa forma de orar. E, quem sabe, eu acredito, depois dessa ministração, você vai mover o coração de Deus em seu favor, para que Deus te abençoe. Então, amados, eu destaquei aqui, me chama muita atenção, aqui no versículo 9, eu começo pela parte C desse versículo. Tá? Eu quero começar aqui já no finalzinho. Por quê? O que diz? Olha o que diz aqui, na parte C desse versículo. Porque com dores o dei à luz. Tá? A mãe de Jabes, ela parece que já tinha dado à luz outras vezes, mas agora, nesse parto, ela sente dores mais fortes do que nos partos anteriores. E ela destaca essa dor que ela sentiu. Tá? E por ela ter sentido muita dor durante esse parto, ela vai marcar agora esse filho, dando o nome de Jabes, que significa dor. Tá? O nome Jabes, ele significa dor, aquele que causa sofrimento. Então ela vai estigmatizar Jabes por causa dessa dor que ela sentiu. Qual a primeira lição que eu aprendo?
Algumas coisas começam mal, algumas coisas começam ruins, e apesar de começarem de forma um pouco catastrófica, depois desenvolve para melhor. Tá? Aqui o primeiro momento que a mãe de Jabes vai ter ali no momento do parto, antes, o momento que precede o seu nascimento, chama atenção pela dor, a quantidade de dor que ela sentiu. Então, daí para frente, parece que Jabes vai ser só motivo de dor, motivo de sofrimento. Alguém disse que a primeira impressão é aquela que fica. Tá? Muita gente acha que aquilo que se vê no primeiro momento é o que vai, por diante, ser uma continuidade dessa primeira coisa que se visualizou. Eu gosto de lembrar, eu até brinco lá na igreja com Rafael, que é um ministro de louvor abençoado, casado, um homem de Deus. Tá? Eu brinco ali, eu cito que se você tivesse oportunidade, como outros irmãos aí da igreja mais antiga, teve a oportunidade de ver o Rafael, jovem, adolescente, e ele na sua forma, despojada de usar o cabelo, aqueles cordãozões, aquela forma assim que alguns mais tradicionais olhavam e julgavam, dizendo, esse menino vai dar dor de cabeça, esse menino vai dar trabalho. E de repente, Rafael se torna um ministro de louvor, usado por Deus, um chefe de família, uma pessoa tão abençoada, totalmente diferente do preconceito que muitos ali julgaram. Então, nós às vezes nos enganamos, porque as aparências enganam, tá? E o preconceito é algo que não é bom, tá? Eu mesmo nunca gostei de falar em público. Tá? Eu sempre tive muita dificuldade, até para falar presente na escola, a minha timidez atrapalhava. Mas Deus, o Espírito Santo veio trabalhando na minha vida de forma que, não é que é fácil, mas o Senhor vem abençoando de maneira que eu já pude ministrar em congressos pelo Brasil e até pelo mundo, tá? Oportunidade até de sair do país para ministrar a palavra, gravar durante 10 anos na TV Boas Novas e até outros canais de televisão, além de rádio. Então, aquilo que se vê num primeiro momento é totalmente diferente do que será no futuro. Então, essa mãe teve uma primeira impressão. E no passado, as pessoas davam nome, na Bíblia nós vemos muito isso, de acordo com as circunstâncias do momento que se passava naquele momento do parto. Tá? Então o nome era dado em função do momento. Por exemplo, Jacó, ele nasce gêmeo e ele nasce segurando os pés do seu irmão. Tá? Então ele recebe o nome de Jacó, porque dava a impressão que ele queria passar o irmão para trás. Jacó significa suplantador. E aqui Jabes vai receber esse nome que significa dor, em função disso. Tá? Eu, no meu primeiro curso no Senai, ali nas primeiras tarefas, eu quase incendiei ali a escola. Fui fazer uma tarefa, fiz lá, cometi um erro, onde chegou a queimar ali um fusível, tá? Quase ali de uma área que era correspondente a toda a oficina, e eu fiquei marcado ali por causa daquele erro, por causa daquele ato, e muitas pessoas achavam assim que eu não deveria nem continuar na área de eletricidade. Posteriormente, Deus me abençoou de uma forma tão tremenda. Eu tive oportunidade de trabalhar numa grande mineradora, uma empresa que se destaca aqui na nossa região, e é interessante ali crescer, ganhar promoções, ou seja, essas primeiras impressões, elas não ficam, tá? Você pode mudar isso. Então, ainda que isso venha da boca de um parente, no caso de Jabes foi a sua própria mãe, alguém falou algo ao teu respeito, determinando algo, tá? Como eu já ouvi um tio
ele tinha uma doença, né, que é a antiga lepra, e ele achava que eu tinha essa mesma doença. Então, algumas vezes ele abriu a sua boca, tá, e citou ali que eu teria essa mesma doença que ele. Mas, graças a Deus, na verdade, tudo aquilo não passou de uma palavra. Eu quero até desafiar você a repreender as palavras de maldição que são proferidas contra a sua vida e a sua família. Tá? Então, nós aprendemos aqui que, apesar de muita coisa começar mal, isso não significa que vai terminar mal. Tá? Nós vemos João Marcos, ele começou nas suas viagens missionárias. Na primeira viagem que ele fez, ele ali acaba amarelando, acaba sentindo vontade de voltar, e quando ele vai tentar ingressar na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele acaba não aceitando que o João Marcos vá juntos, ao ponto de haver uma desavença ali entre Paulo e Barnabé, em função de João Marcos. Tá? Mas o que eu quero destacar é que na última epístola, né, que o apóstolo Paulo escreveu, que é 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer que João Marcos, aquele que outrora parecia ser inútil, agora o apóstolo Paulo diz que João Marcos é muito útil. Eu quero dizer que, independente como começou as coisas, eu não sei como começou o seu casamento, eu não sei como começou a sua carreira profissional, eu não sei como você começou na igreja, talvez brincando de ser crente. Eu quero te dizer que o início nada tem a ver com o final e o futuro da tua vida, do teu ministério, da tua carreira. Isso tudo pode ser mudado. Tá? Me chamou a atenção também é que a sua mãe, né, aqui na parte B do versículo, a sua mãe chamou-lhe Jabes, né, que foi esse nome que significa dor, tá? É um rótulo, né, um estigma que ela vai dar. E a gente percebe na Bíblia Sagrada pessoas sendo rotuladas, né? Você vai ver Davi, por exemplo, ele sendo rotulado pelo seu irmão mais velho. O seu irmão, Eliabe, o chama de presunçoso, maldoso. Está em 1 Samuel, no capítulo 17. José foi chamado pelos seus irmãos de sonhador. Tá? Parece que a expressão, se fosse parafrasear na linguagem de hoje, eles estariam dizendo: você viaja na maionese, José. Então, as pessoas vão rotular você, mas saiba, tá, que independente dos rótulos que você está recebendo, tá, algumas vezes oriundo alguma circunstância, como foi o caso de Jabes, eu, por exemplo, recebi o nome Braz em função de uma promessa, né, que meu pai fez quando o meu tio, que era o irmão caçula dele, se engasgou, e ele fez uma promessa que se o meu tio não morresse, ele colocaria o nome do seu primeiro filho de Braz. Tá? Então, isso fazendo a alusão aí a um santo. Tá? E interessante que eu descobri que o nome Braz não significa só isso, significa tocha, aquele que ilumina. Tá? Os nomes sempre traz uma mensagem. Interessante que eu tinha vergonha desse nome, Braz, e eu preferia o meu segundo nome, que é Cláudio. E Cláudio significa manco, e Braz significa tocha. Então, se formos olhar o significado, embora, tá, o significado do nome, isso não vai trazer maldição na tua vida. Se você tem Jesus, pode ter certeza que nada disso, né, vai fazer efeito. Jacó, até hoje nós, quando vamos citar Jacó, a gente poderia citar Israel, que foi o nome que Deus deu a ele, né? Israel, agora Jacó, o seu nome será Israel. Mas nós, quando vamos falar de Jacó, nós citamos Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ou seja, para nós ficou mais forte a ideia do nome que ele recebeu no seu nascimento. Então,
eu acredito, independente do nome que você tenha recebido, o significado que ele possa ter, Deus, ele quebra qualquer paradigma, tá? Ele quebra qualquer maldição que possa ter sido proferida a você, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos seguir aqui em frente, aí mesmo em Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, tá? Eu agora sim, na parte A do versículo, vai dizer, Jabes invocou o Deus de Israel. Qual é a coisa que chama atenção e que vai fazer uma virada na vida de Jabes? Tá? Jabes, ele invocou o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, vai dizer, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Um clamor muda tudo. A oração muda tudo. A oração é a chave para se quebrar as maldições. Tá? Eu gosto muito também de 2 Crônicas, né? Está ali no capítulo 7, versículo 14. Olha que versículo maravilhoso. Olha o que diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, a oração muda tudo. O rei Ezequias, ele estava com uma sentença de morte. O próprio Deus havia enviado ali o profeta Isaías, que era um grande profeta. E o profeta Isaías disse que do leito que o rei Ezequias estava deitado, ele não iria se levantar, que era para ele arrumar a sua casa, que ele iria morrer. Mas interessante, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele encosta o nariz na parede e ele começa ali a chorar e a clamar o Senhor. E diante desse clamor feito por ele, o próprio Deus que havia dado essa sentença, Deus manda o profeta Isaías voltar. E o profeta Isaías volta e diz para o rei Ezequias que Deus havia dado a ele mais 15 anos de vida. Amados, se uma oração pode mudar algo que o próprio Deus determinou, imagine as circunstâncias que você vive, alguma coisa, alguma dificuldade que você esteja passando, a oração muda tudo. Ana, ela era estéril, ela era zombada, recebia ali zombaria da sua rival. E o que vai acontecer com Ana? Um dia ela entra no templo e ela derrama sua alma na presença de Deus. E ela está falando ali ao ponto de não sair nem palavras. Ela fala com Deus, fala a Deus com seu coração. Apenas gemidos, apenas o mexer dos lábios, ao ponto do sacerdote Eli achar até que Ana estava embriagada. Mas Ana estava clamando ao Senhor. E essa mulher, que era estéril, essa mulher, Deus vai dar um presente a ela. Samuel, um grande profeta, juiz e sacerdote. Olha que bênção. E além de Samuel, ela vai ter mais 5 filhos. Ou seja, aquela mulher estéril, agora ela tem 6 filhos, tá? Então, vale a pena você ter fé, tá? Uma frase aqui que eu anotei, olha só que interessante. Mas vale uma fé, ainda que pequena, como um grão de mostarda em um Deus grande, do que uma grande fé num Deus pequeno, ou num Deus falso. Então, muitas pessoas também têm depositado a sua fé em coisas que não é Deus. Tá? Muita gente tem colocado a sua fé no lugar errado. Mas aqui Jabes, a Bíblia vai dizer que ele invocou o Deus de Israel.
Então, não basta você ser sincero, não basta você simplesmente estar derramando a sua alma, mas que você possa, né, como diz uma canção, que você possa estar nos pés da cruz, que você possa estar ali clamando no nome de Jesus, que você possa entender que o único mediador entre o Deus e o homem é Jesus Cristo. Tá? Esse é o único nome que foi dado aos homens pelo qual nós devamos de ser salvos. Assim está lá em Atos 4:12, né? O apóstolo Pedro vai fazer essa declaração, que você saiba que o seu coração precisa estar no lugar certo. E seguindo adiante, aqui no capítulo 4, versículo 10, na parte B, olha o que Jabes vai dizer. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Aqui ele vai fazer uma oração, né, determinada. Né? Tomara que me abençoes, Senhor, que me alargues as fronteiras. Jabes, ele tem uma fé veemente, determinada. Tem muita gente hoje que não tem determinação nas suas orações. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, vamos ver o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele clama a Jesus com toda a força que há no seu peito. Ele clama a Jesus com muita determinação. Nada cala a voz, tá, do cego de Jericó. Ele está determinado, ele tem certeza de quem ele está chamando e o que ele precisa. A Bíblia fala também dos 4 amigos, né, ali, de um paralítico, que estavam tão determinados que eles chegam a tirar ali as telhas, né, uma cobertura de um local, para introduzir aquele paralítico aonde Jesus estava. Eles estavam totalmente determinados. A Bíblia fala também de uma mulher grega que, para chegar na presença de Jesus, essa mulher, ela vence muitos obstáculos. Jesus, naquele dia, não estava querendo atender mais ninguém, mas essa mulher consegue chegar ao lugar onde Jesus estava. E mesmo ali, no primeiro momento, Jesus dizendo para ela que não era lícito tirar o alimento da boca das crianças para dar aos cachorrinhos. Mesmo assim, essa mulher continua determinada. E ela vai dizer, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus libertou a filha desta mulher e elogiou ali a sua fé. Então, amados, são pessoas que nós percebemos determinadas. Tá? Tem crente parecendo mais o Chapolin Colorado. Tá? Gente que você pergunta para ele, você quer realmente a bênção? E ele vai dizer, eu quero, né? Como o Chapolin dizia, eu vou. Aquela coisa de parece que não quer de fato o milagre. Nós sabemos de um homem que está ali no Evangelho de João, no capítulo 5, esse homem também era paralítico, e a primeira coisa que Jesus pergunta a esse homem é se ele quer ser curado. Eu te pergunto, nesse dia, você que está ouvindo agora, tá? Que está assistindo esse vídeo, você quer ser curado? Você quer realmente ser abençoado? Você quer mesmo que aconteça um milagre na sua vida? Então, seja determinado. Tá? Nós aprendemos com Jabes sermos determinados. Tá? Seguindo aqui no versículo 10, na parte C, olha o que ele vai dizer, que seja comigo a sua mão. Jabes, ele quer que a mão de Deus seja com ele, que a mão de Deus seja sobre ele. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não
possa salvar, né? Só a parte inicial desse versículo. A mão do Senhor, ela está estendida. A mão do Senhor está sobre você. Você precisa saber que a mão de Deus pode mudar tudo. Deus está com as suas mãos poderosas sobre a sua vida. Eu, na condição de sacerdote, de profeta do Senhor para a sua vida, nesse dia, eu profetizo que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre tudo que você colocar as mãos a fazer. Tá? E vamos seguir em frente, que a hora não para. O versículo 10, aí, a parte D, ele pede também, me preserve do mal. Tá? Ele quer que Deus livre ele do mal. Eu quero dizer para você que há certos males que Deus livra você totalmente. Eu posso te garantir que há muitos males que vieram para te atingir. Deus livrou você e você nem sequer tomou conhecimento. Você não tem ideia da quantidade de livramentos que você recebe da parte de Deus todo dia. E quando você recebe um livramento, pode ter certeza que às vezes fica mais difícil você até agradecer, porque você não tem noção das consequências. Você não sabe o que se daria. Você não sabe a gravidade desse ataque do adversário. Então você recebe o livramento total. E Deus, eu creio, Ele tem livramento total para você. Esse mal, essa pandemia e outros males que estão ao nosso derredor, eu tenho certeza que Deus está livrando você em nome do Senhor Jesus. Mas o texto segue e olha só o que diz aí na parte E desse versículo, né, do versículo 10. Só de um versículo que nós estamos tirando tudo isso. Tá? De modo que não me sobrevenha aflição. Aqui nós percebemos que algumas vezes o mal acontece. Tá? Algumas situações Deus permite. Tá? Nós não sabemos porquê, é um assunto teológico, o problema do mal. Crentes passam por lutas, crentes perdem entes queridos, crentes passam às vezes por enfermidades, crentes passam por lutas. Nós estamos orando pela nossa irmã Luciene, que está passando por uma luta, né? A Covid-19, ela é hospitalizada, tá? Ela está passando por uma luta. Tá? Algumas vezes Deus permite que nós viemos a passar por uma luta. Mas quando ele pede a Deus aqui, de modo que não me sobrevenha a aflição, ele está dizendo assim, eu posso passar pela luta, tá? Eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pelas águas, mas olha, isso não vai afligir você ao ponto de acontecer em nome de Jesus o pior. Em nome do Senhor Jesus, que a aflição não domine você, tá? Que você possa passar por essa situação como Sadraque e Mesaque passou ali pela fornalha. Deus poderia ter livrado, mas Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abidnego passasse pela fornalha. E a pastora Ingrid, como nós tanto testemunhamos ali na igreja, ela passou pela luta. E o Senhor usou ali o ministro, né, o cantor Asaf Borba, para dizer que há milagres que acontecem de repente, outros acontecem um pouco a cada dia. Então, amados, saiba que se Deus permitir a luta, Ele vai preparar os insumos, Ele vai afofar a cama, você não vai passar pela luta sozinho. Deus está contigo nessa luta. E o Deus que permitiu a luta, sabe? Luciene e todos que estão passando por luta, Deus vai tirar você totalmente dessa luta. Jó passou pela luta, tá? Mas Jó venceu. E você vai vencer também, em nome do Senhor Jesus. Aqui, versículo 10, a parte F, continuando aqui, olha o que diz. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha,
aquilo que você está pedindo a Deus, Deus vai conceder a você em nome de Jesus. Jesus Cristo, ele disse para nós, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 8, o que vai dizer ali: todo que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate a porta se abre. Jesus mesmo nos incita a pedir. Tá? No estudo de direito, há uma frase citada que diz o seguinte, que o direito não socorre os que dormem. Os que dormem não têm direito a receber, ainda que esteja previsto ali de forma abstrata esse direito. Se você estiver dormindo, se você não solicitar, você não vai receber. Então você precisa provocar. Tá? E assim acontece acerca de Deus. Tá? Diz a Bíblia que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? A Bíblia mostra que há pelo menos 8.000, mais de 8.000 promessas que você pode se apropriar de uma delas. Mas você precisa de orar. Você precisa de fazer como Jabes. Você precisa pedir, como disse Jesus. Você precisa buscar. Você precisa bater. E o nosso Jesus, a Bíblia diz que Deus, ele veste ali os lírios, ele alimenta os pássaros. E ele diz até ainda que nós, sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine Deus, como Deus, ele vai dar coisas boas àqueles que o pedem. Se você pedir pão, ele nunca vai te dar uma pedra. Peça a Deus. A Bíblia nos desafia a isso. Há um livro chamado Quarta Dimensão, do pastor David Onshu. É a maior igreja do mundo, Esse homem de Deus está pastoreando lá já há alguns anos e tem lá quase 1 milhão de membros nessa igreja. E ele, nesse livro, ele nos desafia a pedir de maneira bem clara, registrar os nossos pedidos, porque muitas das vezes nós pedimos e até nos esquecemos do que pedimos a Deus. Então, que você possa pedir de maneira clara, de maneira objetiva, que você possa falar com Deus em oração. Eu tenho certeza que ele vai te abençoar. Tá? E por último, e não menos importante, eu quero voltar à parte A do versículo 9, onde o versículo começa, aí, o início da nossa mensagem. Eu saltei de propósito essa parte para que a gente pudesse estarmos fechando essa mensagem. Jabes se tornou uma pessoa ilustre. Jabes se tornou uma pessoa que se destacou ali no meio da sua família, certamente na sua cidade. Jabes se tornou uma pessoa que fez a diferença. E eu acredito que Deus quer fazer de você uma pessoa ilustre, independente de como começou a sua vida, independente dos estigmas que foram proferidos ao teu respeito, independente de ter saído da boca de um pai, de uma mãe, de um irmão. Deus, ele quer abençoar a sua vida. E ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Deus tem planos maravilhosos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus, ele vai abençoar a sua vida e você vai se tornar alguém que vai fazer a diferença, Você vai marcar a sua trajetória, você vai marcar o seu tempo. Como Davi diz a Bíblia, que ele serviu a Deus, no seu tempo, na sua geração. Davi se tornou uma pessoa que fez a diferença no seu tempo. Agora é a minha vez, é a sua vez de fazer a diferença, como Jabes fez a diferença. Eu acredito
que há uma unção descendo sobre a sua vida e você também vai marcar o seu tempo, você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Assim eu profetizo sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz.